Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é Daiane. Tô aqui hoje para fazer a explicação dos conteúdos da semana 4 do plano de estudo tutorado do primeiro ano do ensino médio, também volume 4, com o conteúdo de geografia, beleza? O eixo temático que nós vamos trabalhar são as mutações no mundo natural, que é o mesmo das semanas anteriores. Continuamos com o mesmo tema, tópico, que é a relação sociedade-natureza em questão. A habilidade continua a mesma de semana passada, que é a 28.1.2, explicar os fenômenos relacionados à litosfera, hidrosfera e atmosfera, e o conteúdo, formação e composição da atmosfera terrestre. Adianto para vocês que o foco dessa nossa aula é conhecer e caracterizar os tipos de climas. Beleza? Preparei aquela síntese bem legal para vocês na forma de uma apresentação de slides. Acompanhem, anotem e, se possível, tirem dúvidas comigo, né? Os meus alunos pelos nossos grupos e o pessoal que não é meu aluno, mas me segue aqui no canal, pelos comentários. Beleza? Acompanhem comigo a aula. Então, como eu disse para vocês, o foco central da aula de hoje é compreender os tipos de clima. Mas antes, vamos revisar o conteúdo da semana 3. O que é mesmo clima? O clima é um padrão de condições atmosféricas. Ele define qual é o padrão das condições atmosféricas que caracterizam uma determinada região. É bom lembrar que o clima é influenciado pelos fatores do clima, né? Que são as correntes, as massas de ar, latitude, altitude. Beleza? Então, o clima, para ser caracterizado, para ser definido, vai depender desses fatores que podem alterá-lo, tá bom? Como que a gente pode classificar os climas? De inúmeras maneiras, viu, gente? Só que o nosso plano de estudo tutorado, o PET, ele vai trabalhar com a seguinte classificação. Ele vai classificar o clima de acordo com as latitudes, ou seja, de acordo com a distância em relação à linha do Equador. E aí, essa classificação de acordo com as latitudes permite classificar os climas em climas de altas latitudes, ou seja, próximo aos polos, distante da linha do Equador. Climas esses que são muito influenciados pelas massas de ar polar. Climas de médias latitudes, que são aqueles climas que vão ocorrer próximo aos trópicos, tanto ao trópico de Câncer quanto ao trópico de Capricórnio, e próximo aos trópicos mais para o lado dos círculos polares também, né? Esses climas de médias latitudes vão ser influenciados tanto por massas polares quanto massas tropicais. E, por fim, os climas de baixas latitudes, que são climas que estão localizados entre a linha do Equador e os trópicos. Esses climas de baixas latitudes vão sofrer influências de massas tropicais e massas equatoriais, massas de ar equatoriais e tropicais. Então, a gente vai fazer assim, a aula está dividida em 3 partes. Uma que se dedica a estudar esses climas de altas latitudes e identificar as características dele. Na sequência, estudar e identificar as características de climas de médias latitudes e, finalizando a aula, os climas e as características deles nas baixas latitudes. Então, começando aqui, os climas das altas latitudes, ou seja, distantes da linha do Equador. Como eu disse para vocês, são climas controlados e influenciados por massas de ar polar, beleza? Nós temos como exemplo o clima polar, o clima frio, também chamado de subpolar. O clima polar apresenta temperaturas negativas extremas, ou seja, muito baixas. São áreas em que a neve vai cobrir o solo todo ano. Onde ocorre esse clima, Daiane? Ocorre nas costas eurasianas do Ártico, então próximo ao Polo Norte. Acontece na Groenlândia, no norte do Canadá, também no Alasca e no Polo Sul, na Antártida. O clima frio subpolar são regiões temperadas, só que ficam mais próximas aos polos. Diferentemente do clima polar, que fica gelado o ano todo, o clima frio subpolar tem 2 estações bem definidas. Um verão fresco e um inverno muito rigoroso, com temperaturas bastante baixas.
nesse momento, a precipitação que ocorre em forma de neve. Agora, estudando um pouco dos climas das médias latitudes, ou seja, aqueles climas que ficam ali entre os trópicos e os círculos polares, beleza? Esses climas são controlados e influenciados por massas tropicais, um pouco mais quentes, e massas polares geladas. Nós temos como exemplo o clima temperado, nós temos como exemplo o clima subtropical e temos como exemplo o clima mediterrâneo. Então, são 3, tá? Temperado, subtropical e mediterrâneo. Vou começar então com o temperado. Ele ocorre em médias altitudes, desculpa, gente, médias latitudes, nossa, corrige. Latitudes, tá? Que é a distância em relação à linha do Equador. Ocorre em médias latitudes. No clima temperado, a gente identifica as 4 estações do ano bem definidas: outono, inverno, primavera, verão. As temperaturas são mais amenas, ou seja, mais razoáveis, e a umidade, ou seja, a presença de vapor d'água na atmosfera, varia de acordo com a localização. Diante dessa presença de umidade, ele pode ser dividido em temperado oceânico ou temperado continental. O temperado oceânico, como o próprio nome diz, são áreas próximas ao oceano e por isso são mais úmidas. Vão apresentar invernos menos rigorosos por conta de ter uma menor amplitude térmica, ou seja, uma menor variação entre a temperatura máxima e a mínima. O clima temperado continental, por sua vez, como o próprio nome diz, são climas que ocorrem no interior do continente, ou seja, são áreas distantes do oceano e que por isso são mais secas e vão apresentar invernos mais rigorosos e também maior amplitude térmica, ou seja, maior variação entre a temperatura máxima e a mínima. O clima subtropical é o clima, por exemplo, do sul do Brasil, é o clima dos estados do sul do Brasil. É um clima que ocorre numa área de transição. É uma área de transição entre o clima tropical e o temperado. Vai ter também temperaturas mais amenas, né, mais médias, medianas. Tem uma grande amplitude térmica anual, ou seja, ao longo do ano, vai ter uma grande variação entre a máxima e a mínima. As chuvas estão bem distribuídas durante o ano todo, mas apresentam uma ocorrência maior durante o verão. O Mediterrâneo, como o próprio nome diz, é um clima que ocorre especialmente ou principalmente próximo ao mar Mediterrâneo, mas não só, mas principalmente próximo ao mar Mediterrâneo. Nele, há 2 estações do ano bem definidas. Atenção, um verão quente e seco e um inverno chuvoso e menos quente. Não, a gente não diria assim frio, gelado, ele é menos quente, beleza? Agora, os climas das baixas latitudes, eu diria assim, presta super atenção nesse momento, que são os climas que ocorrem no nosso país, que são os climas que acontecem no território brasileiro, em especial o clima tropical, que abrange a maior parte do território brasileiro. Os climas de baixas latitudes são controlados por massas de ar equatoriais, ou seja, formadas próximo à linha do Equador, e tropicais formadas próximos aos trópicos de Câncer e Capricórnio. O clima equatorial apresenta temperaturas elevadas o ano todo e uma pequena amplitude térmica. Aí a gente pode pensar, mas tem temperatura elevada e pequena amplitude térmica? Sim, porque a amplitude é a variação entre a máxima e a mínima. Como a temperatura é elevada quase que o ano todo e as temperaturas médias ficam sempre próximas ali dos 27 graus Celsius, não há uma grande variação. A temperatura é constantemente quente, então por isso a amplitude térmica é pequena. E é um clima que apresenta muita umidade por conta dos elevados índices de precipitação. É o clima que no Brasil abrange a região norte, sobretudo as áreas de floresta amazônica. O clima tropical, que é o que pega a maior parte do território brasileiro, por exemplo, também apresenta elevadas temperaturas e tem 2 estações do ano bem definidas. Cuidado para não confundir com o Mediterrâneo. No clima tropical, as 2 estações do ano bem definidas são assim. O verão é quente e úmido, diferente do Mediterrâneo. No Mediterrâneo ele é seco. No tropical não, no tropical ele é quente e úmido, chuvoso. E nós temos uma outra estação do ano mais fria e seca, que é, no caso, o inverno. No clima tropical, a gente observa que a presença de vapor d'água na atmosfera, ou seja, a umidade, varia de acordo com a localização e, por isso, ele pode ser tropical úmido ou litorâneo,
que são as áreas próximas às praias ou os mares, onde a gente tende a ter uma precipitação maior por conta da umidade e da evaporação dos oceanos. O tropical continental, também chamado de tropical típico, que acontece nas áreas interioranas, nas áreas centrais do Brasil. E temos também o tropical de altitude, que é um clima, como o próprio nome diz, sofre influência desse fator climático aqui, que é a altitude. Ele vai apresentar temperaturas um pouco mais baixas por conta da altitude. Conforme a gente estudou nas semanas anteriores, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Nós temos também o desértico e o semiárido. No Brasil, nós não identificamos o clima desértico, mas nós temos o clima semiárido, que ocorre principalmente no sertão nordestino. No caso do clima desértico, o que é isso? É um clima que apresenta uma grande amplitude térmica, ou seja, uma grande variação entre a máxima e a mínima. Tem uma baixa umidade, ou seja, uma baixa quantidade de vapor d'água presente na atmosfera e que, por isso, apresenta chuvas escassas e irregulares. Chuvas escassas significa que são pouquíssimas chuvas, irregulares significa que quando elas acontecem, elas podem acontecer em uma parte e em outra não, ou pode acontecer em um volume grande em um lugar e em outro não. Os índices pluviométricos, no geral, são muito baixos. O clima semiárido é um clima que vai apresentar temperaturas muito altas, as médias anuais ficam acima dos 27 graus, também apresenta uma baixa umidade, também apresenta chuvas escassas e irregulares, só que as médias de chuva variam em torno de 300 a 800 milímetros por ano. No desértico, a quantidade de chuva é bem menor que isso. Tem lugares que a quantidade de chuva não passa de 50 milímetros por ano no desértico, tá? Então, o desértico ele é mais seco do que o semiárido, beleza? E, por fim, tem o clima frio de montanha, que ele não se encaixa em apenas uma classificação. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o clima frio de montanha, ele não depende das latitudes. O clima frio de montanha pode acontecer tanto numa alta latitude, quanto numa média, quanto numa baixa latitude. Então, o frio de montanha ocorre em todas as latitudes do planeta. Na verdade, ele não depende da latitude, ele depende sim da altitude, ou seja, ele depende da presença de grandes cadeias montanhosas. Então, ele vai acontecer em lugares como os Andes, o Himalaia, as montanhas rochosas, os Alpes. No caso do clima frio de montanha, ele vai se caracterizar pelas baixas temperaturas. Aqui não é baixas altitudes, é sim baixas temperaturas, né? Há uma grande variação de temperatura conforme a altitude. O que significa isso? Que quanto maior a altitude, menor a temperatura. E que por isso acontece de existirem neves no pico dessas montanhas, no topo dessas montanhas que nunca vão derreter. São as chamadas neves eternas. Ok? Então, ele caracteriza-se pelas baixas temperaturas, aqui não são altitudes, são baixas temperaturas, ok? E essas baixas temperaturas se devem à elevada altitude. Corrijam para mim esses dois equívocos que aconteceram aqui, tá? Pessoal, amanhã eu posto a aula de correção para vocês aqui no canal. Um beijo, tá? Até lá. Tchau!